Nesse slide aqui, estou mostrando para vocês um carrinho com o Jorge. Dei o nome para esse homem que tá aqui no carro de Jorge, tá? E aí, o Jorge estava viajando com a família dele. E aí, num certo momento da estrada, o carro acendeu uma luzinha. Acendeu uma luzinha ali, que aqui no slide saiu num lugar totalmente errado, mas dá para vocês entenderem, né? Dá para ver aí um círculo vermelho com um símbolo de um triângulo amarelo com uma exclamação no meio, certo? Então, acendeu essa luzinha aí, enquanto o Jorge, que estava viajando com a família dele, apareceu esse sininho aí, esse negócio aí no carro dele. E ele fala, pô, que saco, né? Agora que eu tava aqui... Ai, desculpa, não me... Agora que eu tava aqui viajando, tô aqui de férias com a minha família, vou ter que parar e fazer um ajuste nesse carro, levar o carro no mecânico. Ah, vai me atrapalhar a vida toda, né? Começa a fazer analogia aí na sua cabeça. E aí, eu te pergunto, minha gente, eu te pergunto, como é que é a melhor forma do Jorge resolver esta situação? Fala pra mim. Opção A, comente, hein? Comente aqui nos comentários. Opção A, encurtar o caminho e pedir para o mecânico simplesmente desligar aquele botãozinho que tá ali piscando um alerta no carro dele. Por quê? Se o mecânico desliga aquela luz, ele apaga a luz, ele pode seguir viagem, tá? Então essa é a opção A. Comente aí se você é da opção A ou se você é da opção B. Que ele vai pedir para o mecânico investigar o que está acontecendo. Então ele vai levar lá, vai deixar, vai ter que parar a viagem dele, com a família dele, para poder deixar o carro no conserto, para arrumar o problema. Então comente, 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 comente. Opção A ou B? Melhor encurtar o caminho e pedir para o mecânico simplesmente apagar o sinalzinho de alerta, sem fazer nada no carro, ou pedir para o mecânico investigar o que está acontecendo. Opção B. Muito boa escolha, não é mesmo? Quem está pedindo aí o nome do livro é esse aqui, ó. A Doença como Caminho. É o nome da live, tá bom? Esse livro é maravilhoso. A Doença como Caminho. Tá toda a inspiração desta live saiu aqui deste livro, ok? Então, gente, opção B, não é mesmo? Por quê? Se eu peço para o mecânico, se o Jorge, se ele vai lá e pede para o mecânico simplesmente apagar a luzinha para ele seguir viagem com a família dele, para aquele sinalzinho estava estragando toda a viagem dele com a família, cortou todo o clima, o que acontece? Se ele simplesmente apaga aquele incômodo, sem resolver o problema, o que acontece, minha gente? O que acontece? Olha aqui o próximo slide. Ele não vai resolver o problema e daqui a pouco o carro vai pifar em algum momento, né, da viagem, vai piorar ainda mais a situação dele, não é verdade? Então, com o nosso corpo, é a mesma coisa, correto? Então, quando a gente está tendo um sintoma, o corpo está alertando que algo não vai bem. Então, o sintoma, ele é só um alerta de uma desarmonia da consciência. Lembra que o corpo é palco para nossa consciência. O corpo sozinho, ele não adoece, a menos que ele sofra um acidente, enfim, inúmeras causas aí também, né? Mas numa grande maioria, a nossa consciência é que está dizendo que o nosso corpo vai adoecer ou não, que vai propiciar que o sistema imunológico caia, diante de estresse, diante de medo, diante de inseguranças, da raiva, enfim, né? Então, se a gente não resolve o problema na raiz do problema, que é a nossa consciência, o problema só vai mudar de lugar, tá? Porque o sintoma, ele tá aqui, depois ele vai pra cá, depois ele vai pra cá, depois ele vai lá pro intestino, depois ele vai lá pra perna. O corpo vai encontrar algum lugar para ele falar para você que não tá bom, que alguma coisa precisa ser alterada, certo? Então, o sintoma, além de ser um alerta da desarmonia da nossa consciência, ele é a expressão visível de um processo
invisível que deseja interromper o nosso caminho por meio de uma advertência, tá? Então, isso aqui foi falado neste livro, ok? Não tirei da minha cabeça. Então, os sintomas que a gente tem, das doenças que a gente apresenta, são apenas expressões, alertas de processos invisíveis que a gente não está conseguindo. Porque você consegue ver sua consciência? Você consegue ver sua consciência? Você não consegue ver igual você vê minha mão, certo? Então, a consciência é um processo invisível aí, certo? E aí, através do corpo, que vai mostrar pra gente que a nossa consciência não tá boa. E aí, ó, o sintoma, ele é corporal, mas a doença, ela tá na consciência, tá? Isso ele também fala no livro. O sintoma é físico, mas a doença tá na consciência. Então, pode ser taquicardia, alergias de pele, problemas do intestino, problemas de estômago, dor de garganta, seja lá o que for, tá bom? Seja lá o que for. Vocês estão começando a fazer um paralelo aí com alguém que eu sempre falo aqui pra vocês. Vocês estão conectando algumas dessas falas aqui com o que eu sempre falo pra vocês do nosso grande mestre. Alguém aqui já entendeu?